Leitura do livro-texto, capítulo 4, As ilusões do ego. Parte 6, As recompensas de Deus. O ego não reconhece a fonte real da ameaça. E se tu te associas com o ego, não compreendes a situação tal como ela é. Só a tua aliança com ele dá ao ego qualquer poder sobre ti. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente e não podes deixar de reconhecer quanto do teu pensamento é dirigido pelo ego. Contudo, não podemos deixar isso desse modo com segurança, senão tu te considerarás necessariamente conflitado enquanto aqui estiveres, ou enquanto acreditas que aqui estás. O ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. A tua outra vida tem continuado sem interrupção, tem sido e sempre será totalmente imune às suas tentativas de dissociá-la. Ao aprenderes a escapar das ilusões, a tua dívida para com o teu irmão é algo que nunca deves esquecer. É a mesma dívida que tens para comigo. Sempre que ages egoisticamente em relação a uma outra pessoa, estás jogando fora a cortesia do teu débito e a percepção santa que ela produziria. O termo santa pode ser usado aqui porque, à medida que aprendes o quanto estás em débito com toda a filiação que inclui a mim, chegas tão perto do conhecimento quanto a percepção pode chegar. A brecha é então tão pequena que o conhecimento pode facilmente fluir através dela e obliterá-la para sempre. Tu ainda tens muito pouca confiança em mim, mas ela aumentará na medida em que te voltares cada vez mais para mim, em vez de para o teu ego em busca de orientação. Os resultados te convencerão progressivamente que essa é a única escolha sã que podes fazer. Ninguém que aprenda pela experiência que uma escolha traz paz e alegria, enquanto outra traz caos e desastre, necessita de persuasão adicional. O aprendizado através de recompensas é mais eficiente do que o aprendizado através da dor, porque a dor é uma ilusão do ego e nunca pode induzir a algo mais do que a um efeito temporário. As recompensas de Deus, todavia, são imediatamente reconhecidas como eternas. Como esse reconhecimento é feito por ti e não pelo ego, o próprio reconhecimento estabelece que tu e o teu ego não podem ser idênticos. Tu podes acreditar que já aceitaste essa diferença, mas ainda não estás de modo algum convencido. O fato de acreditares que tens de escapar do ego demonstra isso, mas não podes escapar do ego humilhando-o, controlando-o ou punindo-o. O ego e o espírito não conhecem um ao outro. A mente separada não pode manter a separação exceto por dissociação. Tendo feito isso, ela nega todos os impulsos verdadeiramente naturais, não porque o ego seja uma coisa separada, mas porque queres acreditar que tu és. O ego é um instrumento para a manutenção dessa crença, mas é somente a tua decisão de usar o instrumento que faz com que ele seja capaz de perdurar. Como podes ensinar alguém ao valor de alguma coisa que ele deliberadamente jogou fora? Com toda certeza, ele a jogou fora porque não a valoriza ou não a valorizava. Podes apenas mostrar-lhe como ele é miserável sem ela e lentamente aproximá-lo dela, de forma que possa aprender como a sua miséria diminui à medida que ela se aproxima. Isso lhe ensina a associar a sua miséria com a ausência do que jogou fora e o oposto da miséria com a presença disso. Isso gradualmente vem a ser desejável à medida que ele muda a sua mente acerca deste valor. Estou te ensinando a associar miséria com o ego e alegria com o espírito. Tu tens ensinado a ti mesmo o oposto. Ainda és livre para escolher, mas podes realmente querer as recompensas do ego na presença das recompensas de Deus? A minha confiança em ti é maior do que a tua em mim,
no momento, mas não será sempre assim. A tua missão é muito simples. Tu estás sendo solicitado a viver de tal forma que demonstre que tu não és um ego e que eu não escolho os canais de Deus de modo errado. Aquele que é santo compartilha a minha confiança e aceita as minhas decisões no que diz respeito à expiação, porque a minha vontade nunca está em desacordo com a sua. Eu já disse antes que estou encarregado da expiação. Isso é assim somente porque completei a minha parte nela como homem e posso agora completá-la através de outro. Os canais por mim escolhidos não podem falhar, porque a eles emprestarei a minha força enquanto as suas forem insuficientes. Eu irei contigo àquele que é santo, e através da minha percepção, ele pode fazer uma ponte sobre a pequena brecha. A tua gratidão para com teu irmão é a única dádiva que quero. Eu atrarei a Deus por ti, sabendo que conhecer o teu irmão é conhecer a Deus. Se tu és grato ao teu irmão, és grato a Deus pelo que ele criou. Pela tua gratidão, tu vens a conhecer o teu irmão e em um momento de real reconhecimento faz de todos o teu irmão, porque cada um deles é do teu Pai. O amor não conquista todas as coisas, mas de fato coloca tudo no lugar certo. Porque tu és o reino de Deus, eu posso conduzir-te de volta às tuas próprias criações. Tu não as reconheces agora, mas o que tem sido dissociado ainda está lá. Ao aproximar-te de um irmão, tu te aproximas de mim, e ao afastar-te dele, eu venho a estar distante para ti. A salvação é um empreendimento de colaboração. Não pode ser empreendida com sucesso por aqueles que se desengajam da filiação, porque estão se desengajando de mim. Deus só virá a ti na proporção em que tu o deres a teus irmãos. Aprende primeiro com eles e estarás pronto para ouvir a Deus. Isso é assim porque a função do amor é una. Fim da leitura do livro texto de hoje. Livro de Exercícios, lição 32. Eu inventei o mundo que vejo. Continuamos hoje a desenvolver o tema da causa e efeito. Não és vítima do mundo que vês, pois o inventaste. Podes desistir dele com a mesma facilidade com que o inventaste. Tu o verás ou não conforme desejares. Enquanto o quiseres, tu o verás. Quando não mais o quiseres, ele não estará mais lá para que vejas. A ideia para o dia de hoje, como as precedentes, se aplica aos teus mundos interiores e exterior, que de fato são o mesmo. Porém, como tu os vês como se fossem diferentes, os períodos de prática para o dia de hoje, mais uma vez, incluirão duas fases. Uma envolvendo o mundo que vês fora de ti e outra, o mundo que vês na tua mente. Nos exercícios de hoje, tenta introduzir o pensamento de que ambos estão em tua própria imaginação. Mais uma vez, começaremos os períodos de prática da manhã e da tarde, da manhã e da noite, repetindo a ideia para o dia de hoje 2 ou 3 vezes enquanto olhas à tua volta o mundo que vês como se estivesse fora de ti. Em seguida, fecha os olhos e olha o teu mundo interior. Tanto quanto possível, tenta tratar ambos igualmente. Repete a ideia de hoje sem pressa, tantas vezes quanto desejares, enquanto observa as imagens que a tua imaginação apresenta à tua consciência. Para os 2 períodos mais longos de prática, são recomendados 3 a 5 minutos e um mínimo de 3 minutos é requerido. Mais de 5 podem ser utilizados se achares exercício repousante. Para facilitar isso, escolhe um momento em que prevejas poucas distrações e te sintas razoavelmente pronto. Esses exercícios também devem ser retomados durante o dia sempre que puderes. As aplicações mais curtas consistem em
repetir a ideia lentamente enquanto examinas o teu mundo interior ou exterior. Não importa qual dos dois escolhas. A ideia para o dia de hoje também deve ser aplicada imediatamente a qualquer situação que te possa afligir. Aplica a ideia dizendo a ti mesmo: eu inventei essa situação tal como a vejo. Então, livro de exercício, fim do livro de exercício do dia de hoje.